Tony, como fica feliz. É. Aleluia, nós estamos aí, né? O Espírito Santo na vida do nascido de novo. A gente parou nas consolações, né? Semana retrasada. Gente, quem fez o resumo sobre as missões, depois eu entrego ali no intervalo, tá? No intervalo você entrega ali. Foi bem essa conferência, não foi, gente? Muito de Deus, aprendemos muita coisa. Aleluia. Tá aí, né? O Espírito Santo na vida. Pode começar, Tiago? Você já começou? Como é que tá? Eu nem dei boa noite, né? Mas tá bom. O Espírito Santo na vida do nascido de novo. O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23 está aí na apostila. Irmãos, quando uma pessoa, ninguém consegue se converter verdadeiramente no momento. No momento a pessoa, ela se arrepende. E é diferente a palavra arrependimento para conversão. Arrependimento, ele pode ser momentâneo. A conversão, não. Por exemplo, até hoje existem áreas na minha e na sua vida que precisam ser convertidas, sim ou não? Sim, porque a conversão, ela sempre vai precisar acontecer. Por exemplo, existem áreas da sua vida que você sabe que você está progredindo, que você está indo para o lugar certo. Mas existem áreas da sua vida que às vezes você olha assim, não, eu não estou caminhando para o lugar correto nessa área da minha vida. Então essa área precisa de conversão. Quando Atos 3,19, o apóstolo Pedro lhe fala para os discípulos assim, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e então venha a presença do Espírito Santo trazendo refrigério. Então, o arrependimento, ele é momentâneo. Você se arrepende aqui por qualquer situação. Agora, quando você se arrepende de algo, você vai precisar lutar para não voltar mais para esse algo. E aí entra a conversão. Por isso que aqui está falando sobre o Espírito Santo na vida do nascido de novo. Quando a pessoa está nascendo ali, ó, a pessoa entregou a vida para Jesus. Nós cremos, né, dessa forma, que a Bíblia dá muito força para isso. A pessoa já recebe o Espírito Santo ali e agora ela recebeu alguém que vai conduzir ela para esse lugar de conversão. Porque a Bíblia fala que a gente vai crescendo de graça. Aleluia. O Tiago falar com vocês, não acredito. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos embora. Por exemplo, se eu desse um espaço aqui, não vou dar não para a gente não perder tempo, mas vamos lá. Se eu desse um espaço para falar assim, ó, na sua vida existe alguma área que precisa de conversão, você imediatamente conseguiria pensar em uma? Sim ou não? Vamos, só para eu saber, alguém aqui nervoso demais? Alguém? Alguém? Olha lá. Ó, pega, essas aí pega. Alguém? Fala demais, fala demais. Invejoso. Aqui. Essa aí todo mundo tem também, tá? Só que a gente tem vergonha de falar. É sério, você sabia? Uma vez eu vi um pastor ensinando sobre inveja. Ele falou que as coisas que é mais difícil da igreja é vir na frente e confessar: inveja e orgulho. E é verdade, e as duas andam juntas. Mas na verdade ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim que a inveja é como uma célula cancerígena. Todo mundo tem. Uns desenvolvem e outros não. Então, na verdade, todos nós temos uma pontinha de inveja e a gente não deveria ter vergonha de falar isso. Nós somos maus, segundo as Escrituras, a gente é mau, a gente precisa de Jesus para se converter. E aí a gente precisa lutar para não deixar essa célula da inveja desenvolver dentro de nós. Amém? Mas voltando cá, quando a pessoa se converte, ali se arrepende, o Espírito Santo vem. E aí, quando o Espírito Santo vem, aí começa o processo de conversão, de se converter. Por isso que aqui está falando do Espírito Santo na vida do nascido de novo. Aqui ele usa o exemplo de um cacho de uva. Eu gosto muito de usar um exemplo sobre a maçã. Por exemplo, a maçã ela tem várias vitaminas, sim ou não? Ela tem vitamina tanto na casca quanto na polpa. Obrigado por ajudar. Tanto na casca quanto na polpa. Mas há muitas pessoas que não gostam da casca. E aí, às vezes, o novo convertido, ele não chega no lugar que ele deveria chegar exatamente por isso. Porque o Espírito Santo, ele não vem
disponível a você tirar alguma parte que você não gosta. Quando ele vem, ele traz tudo. Só que você pode sufocar alguma parte que ele não gosta. Por exemplo, tem pessoa que é nervoso e ele fica dizendo para todo mundo: eu sou nervoso, sou nervoso, sou nervoso. Irmão, o Espírito Santo muda qualquer área da minha e da sua vida. Vou falar de novo: o Espírito Santo muda qualquer área da minha e da sua vida. Mas existem algumas áreas que a gente gosta de usar como defesa para ser quem somos. Já percebeu que às vezes a gente usa, não, é porque eu sou meio assim mesmo. Não, irmãos. Você pode ter o temperamento que for, debaixo do Espírito Santo ele vai governar esse temperamento. Entendeu? O cara que arrancou a orelha de Malco foi o mesmo cara que decidiu morrer de cabeça para baixo porque não decidia, né, porque entendia que não merecia ser crucificado como Jesus foi. Um cara que queria tirar Jesus da cruz é o cara que morre numa cruz de cabeça para baixo. Então, assim, a gente precisa entender que todas as áreas da nossa vida podem e devem ser alcançadas. E quem faz esse papel é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, o papel dele é convencer, não é invadir você. No sentido de, Deus ele é convincente, não invasivo. O fato de você ter dado a oportunidade de Deus morar dentro de você, no sentido de que quando você entende que você é templo, o Espírito Santo vem é selado em você, isso não significa que agora ele vai fazer tudo do jeito que ele quer, sem a sua permissão. Não, o fato dele morar em você não significa que ele vai atuar sem você permitir. Então, quando você sai de uma vida de oração, quando você sai de uma vida de colocar suas debilidades diante de Deus, você está dizendo assim: Deus pode morar em mim, mas o Senhor não vai governar todas as áreas da minha vida. E aí, Provérbios 4, 23, a Bíblia diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o quê? Porque dele, 3, 26 diz o quê? Filho meu, dai-me o teu. Dar o coração é dar tudo, porque a vida vem do coração. Por isso que Deus fala assim: filho meu, dai-me o teu coração. Quando você entrega o coração, eu costumo falar isso em todos os aspectos. Por exemplo, quando a pessoa fala assim: eu tenho dificuldade de ofertar. Não é que ela tem dificuldade de ofertar, é que ela não entregou o coração totalmente. Porque quem entrega o coração totalmente, o cara dá oferta, dá dízimo, o cara aprende a amar, aprende a dar injustiça, aprende a viver em paz, ele aprende tudo. Por quê? Porque se você entregar o seu coração verdadeiramente, você não vai ter frescura diante de Deus. Você vai chegar diante de Deus e falar assim: Deus pode mexer em todas as áreas da minha vida. Então, o Espírito Santo na vida, por exemplo, deixa eu começar aqui, né, para ficar dentro do contexto da matéria. Existem pessoas aqui, talvez eu seja uma dessas, talvez você seja uma dessas pessoas, que a gente já era para ter deixado de lado algumas coisas que a gente não deixou. E por que a gente não deixou de lado? Porque no momento mais crucial para o Espírito Santo mudar as coisas na nossa vida, a gente inverteu as coisas. Como assim, pastor? O início da caminhada é exatamente para lapidação de caráter. Sabia? O início da sua caminhada é para... Não quero dizer que Deus não vai lapidar seu caráter sempre, não. Mas o momento que Deus tem mais acesso a todas as áreas é lá no início. Sabia? Por isso que a gente fala, o Espírito Santo na vida de um nascido de novo. Alguém que nasce de novo, irmãos, ele está tão aquecido para o discipulado, para a Bíblia, para a oração, que se ele deixa de ouvir Deus e de aprender naquele momento, aí ele começa a atuar, no sentido de ele começa a ministrar, ele começa a envolver, ele começa a crescer, ele começa a servir a casa sem ter lapidado o caráter. Então, o que ele começa a viver? Ele começa a viver um estágio que não era para ele viver. Ele começa a viver o estágio do dom, enquanto ele deveria estar vivendo o estágio de absorver as vitaminas. Por isso que o discípulo, pode ver, a minha maior dificuldade como pastor não é discipular, às vezes, recém-chegado na igreja. A minha maior dificuldade, às vezes, é discipular os velhos. Por quê? Porque, às vezes, os velhos, por já fazerem alguma coisa, por já saberem alguma coisa, eles acabam se fechando por um ambiente onde o fruto do Espírito trabalha. E a gente deveria, sabe, por vezes chegar e falar assim: eu sou assim, mas eu estou disposto, através do discipulado e do Espírito Santo, a absorver uma vitamina que eu sempre rejeitei. Irmãos, o Espírito Santo, ele faz um papel na nossa vida de você não se reconhecer mais. Se você consegue olhar para você e se reconhecer, o papel dele não está do jeito que ele gostaria de fazer. O Espírito Santo, ele muda totalmente uma pessoa. Então, se você se olha no espelho, no sentido de
Deixa eu enxergar quem eu sou no meu caráter. E você consegue se enxergar como você sempre se enxergou, isso mostra o quão o Espírito Santo passou do processo de lapidar o seu caráter para atuar, para você fazer alguma coisa para ele. E aí que entra. Por que lá, lá em Apocalipse, a Bíblia fala assim, volta à prática do primeiro amor. A gente insiste, às vezes, em pensar que essa prática é um serviço. Que essa prática, não, irmãos, a prática do primeiro amor tem a ver com o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o qual? Não tem como não ser transformado se você amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você ama alguém sobre todas as coisas, você vai fazer de tudo por esse alguém, ao ponto de morrer. Então, se você estiver disposto a morrer por Jesus, você acha que você não colocaria o seu caráter, o seu coração, num lugar para ele deixar você mais calmo? Para ele colocar a paz dentro de você, para ele tirar a avareza do seu coração, para ele colocar longanimidade, alegria? Irmão, se você é uma pessoa que se pega triste, por que você nunca questionou a Deus sobre isso? Quando eu falo questionar a Deus, é conversar com ele. No sentido, Deus, sua alegria mora em mim, por que eu sempre estou triste? Por que eu estou sempre triste? Aí Deus vai virar para você e vai falar o quê? Porque nessa área você precisa se converter. Você está sempre triste porque você precisa de motivos para se alegrar. No dia que você precisar, que você precisa de mim para ser alegre, aí você vai viver uma vida alegre. A nossa alegria não vem de uma motivação, de uma conquista. Não vem de algo que nós fazemos. A nossa alegria deve vir do Espírito Santo. Então, lembra, o fruto do Espírito tem 9 vitaminas. Você não pode, porque, irmãos, a falta de uma vitamina vai interferir na outra. Aí que está o problema. Se você tem uma vitamina no corpo e tem pouco outra vitamina, aquela vitamina que era para nutrir uma parte específica do seu corpo, vai ter que nutrir também, se dividir para nutrir uma parte que não tem. Então, às vezes, o que acontece? Você está lá, nutrindo o amor. Você é uma pessoa que ama, 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 mas odeia a justiça. Aí como que você vai separar isso? Como que você vai separar amor de justiça? Como que você vai separar atributos de Deus? Não tem como. Então você tem que cultivar todas as coisas. Você não pode fazer como uma criança quando começa a comer maçã. Ah, não, tira a casca e me dá só a polpa. Não, o Espírito Santo, quando vem, ele vem com tudo. O Espírito Santo, quando vem, ele vem com tudo. Então para de, não, isso aqui eu não quero não. Ah, negócio de amar os outros, não. Vai que os outros me frustram. Os outros vão te frustrar. Mas se você amar com o amor de Deus, a frustração não vai te parar. Há uma diferença, irmãos, em ser frustrado e ser parado por causa da frustração. Todo mundo vai passar algum tipo de frustração na vida, mas a gente não precisa parar por causa da frustração. Então aqui está falando, ele usa o termo do cacho de uva. Não é isso que está aí? Se você já leu, um cacho de uva, que tem o quê? Várias uvas, mas tudo numa mesma seiva, numa mesma raiz, vindo de uma mesma raiz, de uma mesma árvore. Então o Espírito Santo vem e ele traz, olha que coisa linda. Começa amor, alegria e paz. Longanimidade, bondade, benignidade e bondade. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você vê que os 3 primeiros, presta atenção aí, ó. Amor, alegria e paz, os 3 primeiros é direto de Deus só para você. Pode ver aí, os 3 primeiros é direto de Deus só para você. Amor, alegria e paz. É um estado que você deve viver. Os 3 próximos, longanimidade, benignidade e bondade, tem a ver com o quê? Onde você exerce isso? No próximo. Os 3 próximos têm a ver com o seu caráter. Ó, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, até nessa distribuição, o Espírito Santo foi muito específico. Eu vou trazer coisas para fazer você entender quem você é em Deus, ficar aqui, quem você é em Deus para as pessoas e o quão Deus quer ter. Irmãos, olha o que a Bíblia diz sobre alguém que consegue frear, ou a mesma palavra para domínio próprio. Se alguém conseguir frear a língua perfeitamente, essa pessoa seria o quê? Varão perfeito. Varão perfeito. Se uma pessoa conseguisse não errar pelo que fala, ele seria perfeito. Então, o domínio próprio é para nos colocar num lugar de quê? De perfeição.
Porque, irmãos, é muito bom você conhecer alguém que é equilibrado, sim ou não? Alguém que você sabe que não vai. Você vai colocar algo na mão dele e ele vai ser equilibrado para fazer aquilo ali. Então a gente precisa olhar o Espírito Santo na vida do novo nascido, do nascido de novo. O Espírito Santo, se a gente não tiver pressa, porque às vezes quem erra é a gente como igreja, sim ou não? A gente vê o talento, a gente quer usar o talento sem ter lapidado o caráter. A gente começa a ensinar para as pessoas, não por maldade, porque é muito bom ver as pessoas crescendo, sim ou não? Mas a gente não cresce só quando faz, a gente cresce quando é transformado também. E aí, para a gente, crescimento é fazer alguma coisa, mas para Deus, crescimento é ser transformado em algumas coisas. Então, a gente deveria ter, com os novos nascidos, a mesma paciência que a gente tem, que a gente deveria ter, que a gente teve até ele se converter, a gente deveria ter até ele se tornar alguma coisa. Ontem, conversando com o pastor Maurivan, ele estava explicando, ele, ó, você viu que Deus pegou os apóstolos, Jesus pegou os apóstolos, ficou 3 anos e meio com ele. Ele converte Paulo de uma maneira sobrenatural, mas ainda assim, Paulo também fica mais de 3 anos em banho-maria ali, esperando até ser liberado. E às vezes, o que a gente errou como igreja, no caso eu como pastor, e você como ovelha também, porque você não faz nada, obrigado, é o quê? Era você ter olhado para algum lugar que Deus estava te chamando, mas falar assim, não é a hora. Eu preciso ser lapidado. Porque, pensa, o Espírito Santo é quem convence. Ele convence de tudo imediatamente? Ele convence de tudo imediatamente? Não. Já vi pessoas que se arrependeram e parou de fumar cigarro 3 meses depois. Arrependido. Entregou a vida para Jesus. Mas só 3 meses depois foi parar de fumar cigarro. Porque nem todo mundo, irmãos, é instantaneamente. Existem pessoas que de forma milagrosa aconteceu algo. Não quero mais cachaça, não quero mais droga, não quero mais nada. Outros não. Conheço pessoas que se converteram e direto mandaram, pastor, hoje vi pornografia, pastor, ora por mim. Vambora, filho, você vai vencer isso. Bloqueia o lugar que você entrou aí. A pessoa foi se convertendo, mas num ambiente de confissão. Eu estava disposta àquele lugar. Agora, para a gente que já está mais velhinho de guerra, será que a gente está disposto a ser tocado no fruto ou a gente só ama os dons? Será que a gente está disposto a ser tocado no caráter? Se Deus tirasse para mim e falasse, miséria, sossega um pouco aí, deixa a turma pregar aí, porque você precisa se tornar um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor. Não estou gostando dessa postura. Será que eu ouviria Deus nesse aspecto? Será que você ouviria? Então, agora, lembra quando você se converteu que existia poucas resistências lá no início poucas resistências, mas tanto que tem pessoas que sofrem muito. E aí essas pessoas são abusadas, dependendo do lugar que ela tiver, por quê? Porque elas conhecem a Deus, e aí quando a gente conhece a Deus, vem uma genuinidade, a gente fica tão puro, né, naquele início ali, a gente acredita em tudo e em todos, não é? Para a gente, a igreja é a coisa mais perfeita do mundo. Então, a gente fica entregue aos pastores, à comunidade e a Deus. E aí algumas pessoas acabam fazendo mau uso disso e ensinam coisas erradas para as pessoas. As pessoas pegam e vão crescendo e crescendo e se tornando mais distantes do caráter de Deus. Mas o fato é que quando a gente começou a nossa vida com Deus, houve sim uma sinceridade, uma vontade de ser transformado. Mas e agora, gente? A gente está falando da questão do novo nascido, mas e para nós? Será que a gente tem essa vontade de ser transformado? Porque eu fico olhando para Deus e eu conhecendo o pouco que a gente conhece. Você acredita que Deus tem vontade de mudar você? Vou perguntar de novo. Você acredita que Deus tem vontade de mudar você? E por que você acha que Ele não muda? Porque a gente não deixa. Porque a gente pensou que a vida é só um arrependimento e a vida é uma constante conversão. É uma constante conversão. Irmão, se você pegar os 4 primeiros capítulos de Êxodo, sabe o que você vai ver? Moisés já era um libertador, Moisés já tinha uma veia de libertador. Pode olhar os comportamentos dele. Defendia um, matava o outro para defender um, e cuidava de rebanho do sogro. Ele já tinha uma veia de libertador. O que ele não tinha? Caráter de um libertador. E às vezes é isso que a gente já tem uma veia para algo, mas não tem um caráter para algo. E aí o que Deus fez? Deus começou a lapidar o caráter do libertador. Por quê? Porque Deus, não é porque você tem uma graça que você pode usar dessa graça de qualquer maneira. Você sabe que tem muitas igrejas desviadas no Brasil de homens que de fato têm uma graça.
de homens que de fato têm uma unção, mas pegaram a unção para benefício próprio, pegaram a unção para fazer a coisa errada. Então a gente precisa entrar num lugar e falar assim: poxa, Deus, ó, eu estou aqui já, estou numa escola, alguns de nós líderes, pastores, mas Deus, eu acho que nessa área aqui da escola, do caráter, eu pulei a matéria, sabe? Sabe aquela aula do professor chato? Quem lembra? Quem lembra quando estudava? Aquela aula que a gente matava de propósito. Chegava no dia da prova, a gente passava? Vergonha. Irmão, se você não permite Deus lapidar você em todas as áreas da sua vida, vai chegar uma hora que a área que você não deixou ele lapidar, você vai passar vergonha. Por isso que a gente precisa ter um coração ensinável sempre. Humildade não é andar sujo. De ser rico e andar de chinelo. Ah, eu rico. Aí andar estiloso. Humildade é você ter um coração ensinável. É você ser pastor de uma igreja, mas falar assim, cara, nesse lugar eu não cheguei ainda. Deus me ajuda para chegar. Tá dando ruim aqui. Preciso me converter. Agora, se eu tivesse... Porque pensa. O que um novo nascido tem? Segundo 3 versículos de Ezequiel, ele tem um novo coração. Não é isso que a Bíblia diz? E lhe tirarei o coração e lhe darei um novo espírito e um coração de carne. Então, o novo nascido, ele tem um coração onde Deus fala. Onde Deus constrói. Aí olha que coisa linda. Jesus vira para pessoas velhas e fala assim: eu queria que vocês fossem como uma criança. E ali não é criança no sentido de você não saber das coisas. É no sentido de pureza, de alguém que é ensinável, de alguém... Cara, eu sei, você já é um pai de família, mas você não conhecia Jesus. Então não adianta, irmãos. É o que eu sempre falo. Sempre falo com as pessoas aqui no nosso meio. Você pode ser um bom pai. Você pode ser uma boa mãe. Você pode andar numa justiça terrena. Você pode andar numa sociedade cumprindo seus deveres. Quando você se arrepender, Deus vai querer tocar todas essas áreas, até aquelas que você pensa, eu sou bom aqui. Até essas. Irmão, quantas pessoas já chegaram nessa igreja aqui e generosas, pessoas generosas. Aí você vai conhecer, a pessoa já é generosa, mas, mesmo sendo generosa, olha só, porque existe uma diferença em ser generoso e em cumprir a palavra, sim ou não? Paulo diz o quê? Ainda que eu pegasse todos os meus bens e desse aos, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Então a generosidade não tem a ver com a conversão. A generosidade tem a ver com a graça comum. Deus deu a generosidade e as pessoas vão e dão as coisas. E aí, olha a diferença. A pessoa é generosa, mas não é fiel. Deus não vai querer tocar essa pessoa, não? Lógica. Uma das vitaminas do Espírito Santo é o quê? Fidelidade. Então, vamos lá, você gostaria de ter um marido que te desse um cartão aí? Apesar que na geração de hoje é bem provável que tinha alguma mulher, não na igreja pelo menos, né? Mas seu marido te dá um cartão aí daqueles preto, ilimitado, e fala assim, ó, você pode zoar à vontade, mulher, com esse dinheiro, vai pro shopping, vai, compra o que você quiser, mas 2 horas do meu dia eu vou dar para uma outra mulher, eu vou ficar com a outra mulher. Você ia querer? Pô, mas o cara tá sendo tão generoso com você, ué. O cara tá dando um black pra você não vai querer, não? Mas você tá vendo? Olha a fala da Tainara como é legal. Eu prefiro ficar sem, porque eu não quero só generosidade, eu quero fidelidade. E aí, Salmo, põe ali para mim, Carlos. Salmos, versículo 101, capítulo 101, verso 6. Se não for esse, é o contrário disso. 106, mas eu acho que é 101, 6. Isso. Vê só, gente. Olha a ordem das coisas. Eu não sei se eu já li esse salmo com vocês, mas esse é um salmo que eu gosto muito. Porque ali tem uma ordem para as coisas. Olha só. Os meus olhos procurarão o quê? Os generosos? Os generosos? Os fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis. De onde? Da terra. Falando de seres humanos. Aí, quando encontrar os fiéis, o que acontece? Para que morem comigo. Deus quer o fiel para quê? Para usar o fiel? Não, para morar com o fiel. Por último, ele vai e fala o quê? E os que andam em reto caminho, esse vai trabalhar para mim, esse me servirá. Então, Deus não está procurando os generosos, Deus está procurando os fiéis.
como você, quando tem uma família, você não quer alguém rico, você quer uma família fiel, você quer alguém que vai estar do seu lado, alguém que vai estar nos momentos bons e difíceis. Então, quando a gente fala do fruto do Espírito, porque tem uma frase, eu não sei de quem que é, mas que diz assim: os dons é de Deus para o homem, o fruto é do homem para Deus. Porque o Espírito Santo gera em você e você apresenta isso diante de Deus. Como que eu sei que o fruto é para Deus? Deus já elogiou alguns homens da terra? Sim ou não? Mas aqueles homens eram elogiados porque eles conseguiram se tornar aquilo ou porque o próprio Deus fez aquilo na vida deles? O próprio Deus. Por exemplo, Moisés é chamado de manso. Sim ou não? Fala que é o homem mais manso que tinha pisado na terra, um libertador manso. Aí a gente pensa que manso ali é o quê? É alguém o quê? Ai, deitou na rede, igual baiano, balançando. Ai. Não, irmão. Manso na Bíblia não tem a ver com alguém que fica balançando na rede. Manso na Bíblia tem a ver com alguém que é admirável aos olhos humanos. Manso é admirável. Quando Jesus falou, aprendam de mim. Ele estava assim, olhem para mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Ele estava assim, pode olhar para mim, que você vai ver em mim o caráter do Pai. Jesus, ele olha para Deus, ele fala sobre Jó o quê? Homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia. Agora vai, me diga, gente, como que alguém vai ser temente a Deus sem servir a Deus? Então Deus elogia no homem o que ele conseguiu fazer no homem. Então quando Deus te elogiar, não fica se achando não. Se Deus te elogiou, ele está elogiando o que o Espírito Santo dele fez na sua vida. Por isso que um nascido de novo é o mais elogiado às vezes. O menino está ali num calor, num fervor. Né? Pode ver, quando alguém se converte, ele é uma bênção na igreja, né? Já viu? Nunca quer tudo, faz tudo. E está ali, e é meu pastor para cá, minha pastora para lá, meus irmãozinhos lindos. Eu lembro que eu falei com o Tiaguinho estava aí agora mesmo, quando ele se converteu, apaixonado pela ICARE. Nossa, pastor, tô apaixonado. Até nem perguntou, na época nem me consultou. Meteu uma tatuagem da ICAVE aqui no peito. Você vê no peito do Tiaguinho, tem uma tatuagem da ICAVE. Aí um dia ele fez um vídeo chamado, eu estava lá cuidando dos meus passarinhos. Aí, pastor. Eu falei, Tiago, a gente não faz tatuagem não. Ele, mas não? Eu não, ele. Nossa, pastor, pequei? É, mais ou menos, né? Mas na pureza, estava apaixonado com a igreja, irmão, não sei o quê, bam, bam, bam. Aí eu virei para ele e falei, Tiaguinho, a gente não é isso tudo não, nego. Quando tu conhecer nós, tu vai ver que nós dá uns mole de vez em quando também. Nada escandalizante, mas a gente não é essa perfeição, não. Mas você vê que o novo convertido, ele está totalmente entregue. Eu acredito que uma das coisas que o Espírito Santo gostaria de ter na vida da igreja era a porta aberta ao decorrer da caminhada, da mesma forma que ela era aberta no início da caminhada. A acessibilidade que ele tinha no início, eu tenho certeza que era o que ele mais gostaria de ter no decorrer da caminhada. Porque o Espírito Santo, preste atenção na conjugação que eu vou fazer, ele não perde ninguém, mas alguém pode se perder nele. O Espírito Santo não perde ninguém, mas alguém pode se perder nele. Porque se você deixa de ouvir a orientação do Espírito Santo, você vai ouvir ou a do diabo ou a sua. Então você vai se perder do propósito. Então, o Espírito Santo na vida do nascido de novo, irmãos, ele é importante para isso. Para construir os frutos. Para você ensinar para alguém, irmãos, olha, sua alegria agora, imagina um rico, irmão. Imagina, vamos lá, o cara é rico, e aí ele vem para a igreja, isso acontece, né? Não é uma regra, mas pode acontecer. Biblicamente a gente vê pessoas que fizeram e pessoas que não fizeram. Né? E aí o cara é rico, vem para a igreja e Deus fala no coração dele. O cara é um rico, vai pegar tudo que você tem e vai dar para a igreja. O cara falou com ele, não é a igreja que está persuadindo não, tá, gente? Aí, se for pessoal, né? O pastor virar, estou sentindo aqui que 10 irmãos tem que dar 1000. Isso não, tá? Estou falando de Deus falar no coração. Olha o Vitor, lembrou do irmão. Eu estou falando de Deus falar no coração da pessoa e a pessoa fazer. Irmãos, você acha que Deus ia mandar esse cara dar a riqueza dele inteira e ia deixar esse cara sem paz? Deus ia colocar paz, Deus ia colocar alegria, Deus ia colocar o fruto ali. Deus não tira nada de você sem colocar algo para suprir aquilo que ele tirou. Não tira nada de você se não for para suprir
aquilo que você já tirou. Então, eu vejo assim, que a gente precisa, como líderes, é porque a gente está numa formação, quando alguém se converter, é, tentar não usufruir daquilo que ele pode fazer rápido, sabe? Aqui na nossa igreja, eu tive experiências assim, de jovens que quando estava aqui na igreja, estava todo mundo apaixonado por ele, gente. Os meninos estavam pegando fogo. E do nada, mas literalmente, do nada, eles viraram a cabeça. Do nada. E eles estavam, eu servia, ficava no diaconato, abria culto e coisa e tal. E aí chega um tempo que Deus vai mostrando pra gente, fala assim, eu nunca fiz isso. Quem está fazendo isso é vocês. Toda vez que eu ganhei um coração, eu trabalhei em cima daquele coração que eu ganhei. Eu não botei aquele coração para trabalhar. Porque todo serviço te tira dos ouvidos aguçados. Se você olhar Romanos 16, quando a Bíblia fala sobre Maria, Paulo escreve assim, irmãos, Maria foi uma mulher que muito trabalhou pela obra de Deus. Mas enquanto Jesus entrou na casa dela, quem estava trabalhando era Marta. Naquele momento, Maria estava ouvindo. Você vai poder trabalhar, eu vou poder trabalhar. Mas não é melhor primeiro ouvir, ser construído em Deus, do que sair trabalhando e depois sair de Deus? E as pessoas olham, não, mas fulano não pregava, mas fulano não era diácono, mas fulano não era isso. Por que agora ele está na boca de fumo? Porque a gente passou, não soube esperar o processo do novo nascido, do nascido de novo. Aquele menino estava começando, aquela menina estava começando. Isso eu falei de alguns jovens, mas pode acontecer com um adulto que se converte. Pessoas que já se converteu, eu citei exemplo dos jovens, porque é algo que aconteceu recorrente na nossa igreja. 6 jovens, né? Os 6 jovens. Envolvidos em ministério, dança, do nada. E aí, claro que eles quiseram também, mas naquele momento que eles estavam dados, que eles precisavam era o quê? Fruto do Espírito. Hoje, dentro de algumas áreas da sua vida, você sabe que você não precisa de dom. Não, algumas áreas da minha vida não precisa de dom, não. Não precisa de dom, não. Eu preciso do fruto. Do fruto. De olhar e falar assim, Deus, ó, isso aqui, benignidade, longanimidade, Deus tem uma coisa que eu não estou sendo longânimo. Contei uma experiência minha aqui recentemente. Cheguei aqui, estava numa reunião, aí o pessoal estava na reunião, eu sentei perto de 2 pessoas. Ou melhor, 2 pessoas estavam perto de mim. Irmão, meu coração na hora. Vou sair daqui, vai começar assunto chato. Levantei e saí. Na hora que eu saí de perto, o Espírito Santo falou comigo assim, você viu como é que você está? Você não é mais o mesmo. Irmãos, é fácil a gente ver que a gente está perdendo o caráter de Deus. Por isso que ele manda você olhar para a essência, para a prática da primeira obra. Deus, o coração, Deus quer sempre de um novo nascido. O coração. Aquele que só começou hoje. Deus quer aquele coração sempre. Aquele coração Deus quer sempre. O que Deus não quer sempre? A meninice daquele coração. Por isso que a gente precisa ter um coração de uma criança com a mentalidade de crescimento. Entendeu? Jesus ele sempre foi muito puro, sempre foi muito dado. Mas Jesus nunca foi bobo. Jesus nunca deixou de ensinar aquilo que precisava ser ensinado. Então eu olho para esse texto sabendo que o Espírito Santo tem todas essas coisas dentro de mim, eu deveria usufruir mais isso. Às vezes a gente usa termos para querer ensinar algumas coisas que nós mesmos não fazemos. Quem aqui é filho de Deus? E aí às vezes a gente usa o termo assim, irmão, você é filho de Deus. Como que é o seu filho na sua casa? Ele pede para abrir a geladeira e pegar um iogurte ou ele pega? Ele pega. Ele pega. E se ele já for um filho mais velho, ele vai bater na porta para entrar ou ele tem a chave? Tem a chave. A gente prega isso, mas quando é para a gente fazer isso em Deus, a gente não faz. Porque, peraí, se o Espírito está em mim e em você, isso você tem certeza? Que ele está assim ou não? Então, onde está o amor? Onde está a paz? Onde está a alegria? Onde está a longanimidade? Onde está a benignidade? Onde está a bondade? Onde está a fidelidade? Está tudo aí dentro. Está tudo aí dentro. Põe a mãozinha no seu coração assim. Fala assim, está tudo aqui dentro. Agora você já viu
o porquê, porque o interessante é isso aqui, ó. Por que você não gosta dessa vitamina? Por que você não gosta? Por exemplo, uma pessoa bondosa. Por que às vezes ela não gosta de ser bondosa? Por quê, gente? Às vezes vai parecer que ela é o quê? Ela não é, mas ela vai parecer que é o quê? Boba. Uma pessoa que é fiel, tem um caráter de fidelidade. Às vezes ela vai estar inserida num ambiente o quê? Totalmente hostil. E aí ela vai ser zombada. Nossa! Ontem o pastor estava falando aqui, dando testemunho dele aqui, falando que trabalhava só com homens, os caras só falando bobeira e não sei o quê, não sei o quê. E ele naquele ambiente, às vezes era até zoado naquele ambiente, e aí foram fazer, é um uniforme, né? Claro, de formatura. Aí apelidaram ele de que ele nem era ainda pastor. É pastor, isso é diferente. Irmãos, todo atributo, preste atenção nisso aqui, todo atributo, tudo aquilo que o Espírito Santo, todo fruto, toda vitamina que ele gerar em você, vai fazer você sofrer em algum ambiente. Por isso, a rejeição para algumas coisas. O que é uma pessoa longânima, gente? Vai? Não se estressa, tardia, hiper, mega paciente. A promessa está sempre quente no coração dele, dela. Não está sempre acreditando. Irmão, você acha que Abraão foi longânimo? Não, foi nada. Primeiro H que apareceu na vida dele, ele vem. Foi longânimo, nada. Deus tem que aparecer para ele. Depois de ele ter transado com H, Deus tem que aparecer com ele para ele de novo, para aquecer a promessa. Não, mas ali, a longanimidade, estou falando de Abraão. O fato de Sara ter falado, não significa que a culpa foi só de Sara. Porque se eu viro para você e falar, Johnny, toma cocaína, aí tu cheira, a culpa é minha? Lógico que não. Então, assim, longanimidade é o quê? É você ser paciente. É você não perder, não se estressar. Mas, irmãos, vamos lá. Quando você pega alguém que parece que nasceu para querer te infernizar, aí tu olha e fala assim, eu abro mão. Não quero ser longânimo. Com essa pessoa não quero ser longânimo, não. E ponto. Pode ver que tem pessoas que você tem uma paciência violenta, sim ou não? Tem outros que quando você vê na igreja, lá vem. Lá vem ele, lá vem ela. Então, assim, pensa. Você só rejeita algo porque você descobriu que esse algo vai fazer mal na sua naturalidade. Na sua espiritualidade, nunca. Nunca. Nenhum fruto de Deus na sua vida, nenhuma vitamina de Deus na sua vida faz mal para a sua espiritualidade. Mas, na sua naturalidade, na sua carnalidade, vai fazer mal. Em que sentido? Porque, para servir a Deus, às vezes você vai parecer chacota diante dos homens. Sim ou não? Lógico, gente. Eu sou um homem de uma mulher só. Aí tu vai para um ambiente que os caras têm 3, 4, 5. Bobão aí. Parece que você é o bobão, não é? Mas você é o bobão ou o esperto? Esperto. Você vai ser zoado, não vai? Mas diante de Deus você está sendo o quê? Aplaudido, esperto. Então, assim, por que algumas pessoas rejeitam o fruto do Espírito Santo? Por causa da pena que vai gerar na humanidade dele, na carnalidade dele. Então você logo entende o quê? Que toda rejeição a uma vitamina do fruto do Espírito simboliza o quão a carne está governando você. Porque, irmãos, olha o que a Bíblia fala. Tudo que o homem plantar, quem planta na carne? Colhe na carne, morte e corrupção. E quem planta no Espírito? Colhe do Espírito a vida eterna. Então, pensa nisso. Se você plantou na carne, você vai colher morte e corrupção. O que é morte? Parar no meio do caminho. O que é corrupção? Deus não mudar o seu caráter. Deus não transformar o seu que está sendo corrupto. Bom, às vezes a gente lê lá, uma vez eu acho que expliquei, foi para Tainara. O texto que fala que, adúlteros e adúlteras, lá de Tiago. Quem conhece o texto? Ali no sentido não é um adúltero ou uma adúltera que está traindo a esposa. Ali é um adúltero e uma adúltera que está traindo a palavra de Deus. Muitas vezes adultério na Bíblia não é do homem traindo a mulher, ou da mulher traindo o homem, é do ser humano traindo Deus. Então, como que eu sei que eu estou corrompido? Se eu não dou a resposta que o Espírito Santo espera, eu estou vivendo em corrupção. Então, hoje é uma aula, a gente está falando dentro do Espírito Santo aqui, na vida de uma pessoa que está nascendo agora, mas eu penso assim, que eu fiz recentemente aqui também, que por vezes a gente vai precisar ir para esse lugar.
sabe, outro dia aqui, a gente fez um movimento aqui na igreja, e aí eu falei assim, quero que você entregue a vida para Jesus de novo, mesmo que você já entregou. E aí teve alguns líderes que entregou a vida para Jesus. Isso é louvável, porque ali a pessoa está reconhecendo que mesmo já sendo um líder, tem alguma coisa na vida dele que ele sabe que não agrada a Deus. Irmão, o fruto não é para glorificar o homem, o fruto é para glorificar a Deus. Então, se Deus estiver gostando, amém. Você não precisa gostar, quem tem que estar gostando é Deus. Jesus não precisava gostar da cruz, é tanto que a Bíblia fala que ele desprezou a afronta da cruz. Ele não gostava da cruz, por quê? Porque a cruz era para quem era maldito, a cruz era para quem sofria, a cruz era para pecador. Jesus não gostava da cruz. Ele gosta de você, e por você, aí ele suportou a ira da cruz. E aí, pensa, se Jesus, ele andou nesse lugar, por que a gente não deve andar nesse lugar? Nós não podemos ser uma igreja, irmãos, não podemos ser filhos de Deus de benefícios. Nós precisamos aprender a ser filhos de Deus também de sacrifícios. Deus, ele vai te beneficiar, mas ele quer extrair de você um amor sacrificial. Um amor ao ponto que você está disposto a viver e morrer por ele. Então eu não posso usufruir daquilo que eu penso que é o bônus e excluir aquilo que eu penso que é o ônus, porque se a Bíblia é uma verdade que nós cremos, Romanos 8:28, porque juntamente todas as coisas cooperam para o mal. Para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o decreto, o propósito. Então eu e você precisamos entender o quê? Que não há nada que Deus construa em nós que vai cooperar para o mal. Tudo vai cooperar para o bem. Então, às vezes, as coisas erradas que está dando na sua vida, não é porque não tem a ver com a aprovação, não tem a ver com o caráter de Deus, não tem a ver com o Espírito Santo ter acesso, tem a ver exatamente com o seu controle. Existem dois tipos de forma de você ser provado. De você buscar uma aprovação e de você ser provado por Deus. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que quando você busca aprovação, por exemplo, Elias foi para um deserto. Deserto não é ruim, mas Elias foi para um deserto sem Deus mandar ele para o deserto. Então aquele deserto se tornou ruim. Está entendendo? Se você criou uma situação, isso vai te penalizar. Agora, se Deus criou uma situação para você viver, isso vai te abençoar. Se Deus te colocar no emprego, te tirar do emprego que você ganha 10 mil e Deus te colocar no emprego que você ganha 1.000, isso vai te beneficiar. Agora, se você sai do emprego que você ganha 1.000 e pula para um emprego que ganha 10 mil porque você quis, Deus dizendo não, Deus dizendo, não, não quero você lá, isso vai te beneficiar? Não. Mas por que você foi? Por causa do interesse. Por que às vezes você não quer abrir mão de 10 mil e vir para o de 1.000? Por causa do interesse. Então eu e você não podemos ter um jogo de interesse com Deus. Nós temos que ter um jogo de quê? De Deus, eu estou disposto a ser fiel, a te obedecer. Eu estou disposto a ser um cara que eu posso chegar ao lugar que for, mas eu vou continuar te obedecendo. O Senhor vai continuar encontrando lugar no meu coração. Amém, gente? E aí, só para a gente finalizar essa primeira aula, é uma coisa que o Luiz Hermínio fala muito, eu nunca fiz, tipo assim, mas eu já tive vontade de fazer, mas eu nunca fiz. Ele fala assim, que às vezes, irmãos, porque imagina a pressão, a gente é pastor da igreja com poucas pessoas, e aí às vezes é uma pressão danada você tomar uma decisão, por vezes toma uma decisão errada na alma, está voltando atrás. E aí, preste atenção, às vezes quando ele olha para os quatro cantos, pastor do Brasil inteiro querendo uma posição dele, os caras tudo querendo. E aí, Luiz, como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai fazer? Sabe o que ele faz, irmão? Pega a chave do quarto dele, entra dentro do quarto dele, tranca o quarto dele, joga a chave por debaixo da porta, vira para a mulher dele e fala assim, ó, você só abre essa porta quando eu disser que Deus falou comigo. Enquanto eu não falar que Deus falou comigo, você não abre essa porta. Eu acredito que a gente precisa de um lugar assim em Deus. Ainda que a gente não faça a mesma coisa, mas existem situações que inspiram a gente a ir para um lugar. Eu vejo que quando a Bíblia fala de fruto, a gente deveria pensar sobre isso. Cara, como que eu estou na minha paternidade? Como que eu estou como pai, como mãe? Como que eu estou como ovelha? Como que eu estou como líder? A gente está sempre querendo aperfeiçoar áreas
que já estão legal. E a gente está sempre negligenciando áreas que não estão legal. Irmãos, imagina, se eu tenho um problema com o dinheiro, eu tenho que pedir graça a Deus para lidar com o quê? Dinheiro, eu fico pedindo mais dinheiro. Não, Deus, eu preciso de graça para lidar com o dinheiro. Se você é um bom pai, um péssimo filho, você tem que aprender a ser melhor o quê? Filho. A gente precisa parar de se envergonhar dos lugares que a gente ainda não alcançou em Deus, cara. Pode ver, os homens que cresciam diante de Deus, eles tinham uma característica comum, o qual eles viviam confessando quem eles eram. Pode ver. Os homens que cresciam diante de Deus, eles viviam confessando quem eles eram. Isaías, a iniquidade é tirada e o pecado é perdoado. Depois de quê? Foi depois que ele começou a pregar? Ou foi depois que ele... Ai, Jesus, fugiu a palavra. Isso foi depois que ele começou a profetizar? Não. Foi quando ele entendeu a glória de Deus. Isaías sempre foi profeta. Mas hoje de tarde eu estava estudando no meu terraço e Deus falou uma coisa no meu coração. Deus falou assim, filho, nunca se apoie em governo humano. Porque presta atenção, tá, gente? Eu acho que aqui eu posso falar tranquilo. Eu sou bolsonarista. No sentido de eu voto no Bolsonaro. Não bolsonarista, mas eu voto no Bolsonaro. Eu estou falando no sentido de que Deus estava falando em cima dessa passagem de Isaías. O quê? Qual é a passagem? A Bíblia fala assim, ó, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe quem era Uzias? Rei. E sabe que Uzias era de Isaías? Tio. Imagina aí, você sendo sobrinho do rei da cidade. Você acha que Isaías se apoiava onde? Em Uzias. Mexe por isso que ele estava sempre pregando para os outros, só cajadada, e os outros não falavam nada. Com vontade de matar ele, mas falavam, vamos mexer no outro sobrinho do rei. Mas aí no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Qual é o Uzias da minha e da sua vida que precisa morrer para a gente voltar para um lugar de arrependimento? Porque às vezes a gente está se apoiando em alguns lugares que a gente não deveria se apoiar. E aí, todo o apoio na terra te tira de um lugar de conversão. Porque ele era profeta, mas não tinha os lábios convertidos. E aí, quando ele se depara com a glória de Deus, ele vê que o tio dele tinha morrido, ele fala assim, uau, eu estou falando que o pecado está no povo, mas o pecado não está só. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Então eu vejo que a gente precisa entender isso, que o Espírito Santo ele quer sempre fazer isso. Você vê o Espírito Santo mudando a vida de Pedro, não foi só Pedro não foi mudado imediatamente quando o Espírito Santo desceu. Não. Você vê Atos 10, Deus tem que falar com Pedro quantas vezes? Dando uma cola aqui. Quantas? E com Cornélio, Deus fala quantas vezes? Uma. Com o cara que estava começando, Deus falou uma. Com o religioso, Deus teve que falar três. Até ele fala, rapaz, esses animais aí não é os animais literal, é toda a terra, rapaz. Jesus morreu por toda a terra. Então vai pregar na casa do Cornélio, que você só quer pregar para judeu. Tá entendendo, irmãos? Então, fala aí para mim, para a gente terminar a aula. Fala no sentido de pensa. Se você se deparasse com a glória de Deus hoje, qual seria a área que você fala assim, aqui não tem fruto para dar não? É como ovelha, como pastor, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como cidadão, como patrão, como funcionário. Uma vez uma menina virou para mim e falou, não, eu infernizo a vida do meu patrão. Crente, a menina é crente. Mas assim, primeiro que o seu linguajar é doido, né? Quem infernizar vem de quê? Inferno. Já tá coliado com o errado. Por que você inferniza a vida do seu patrão? Ele é macumbeiro, pastor. Aí eu falei, vou dar corda, né? Porque às vezes o infernizar é orar, né? Coisa e tal. Eu falei, o que você faz? Não. Eu chego lá e eu me posiciono. Tudo que ele pede para fazer na empresa eu não faço, porque eu não vou me submeter a um homem que é macumbeiro. Entendeu alguma coisa? Se não fere Deus, seu patrão pode ser satanista, ubandista, pode ser o que for. Se não fere Deus, você tem que ser obediente a ele. Você só não pode obedecer a ele quando ele ferir a Deus. Se ele virar e falar assim, agora que a gente vai fazer um culto aqui religioso, vai todo mundo se prostrar aqui a uma imagem. Aí não, aí você tem que ser mandado embora. Agora você pega e fala assim, você vai sair dessa máquina aí, você vai trabalhar nessa máquina que eu te quero aqui hoje. Está ferindo Deus isso? Você tem que ser obediente. A Bíblia fala que se você for funcionário, você tem que ser o melhor funcionário da empresa. Se você for patrão e crente, você tem que ser o melhor patrão possível.
Então, gente, fruto é aquilo que Deus constrói em nós. Então, para a gente encerrar essa primeira aula, preste atenção aqui. Fruto eu entrego a Deus. Dom, Deus já entregou para mim. E é aí que está o X da questão. Porque a Bíblia fala, se a gente for pegar um contexto, claro, que era pessoal, mas a gente vê que Deus sempre fez isso. Quando Deus chama Jeremias, o que Deus fala para ele? O que ele fala? Vamos, gente. Jeremias 1:4. Não, Jeremias. Não, 4? Hã? Na chamada dele? Não, no versículo 4. Quando Deus está falando ali, desde o ventre, ainda lá dentro eu te santifiquei e te dei o profeta. Você vê que o dom já veio antes do caráter? Já veio antes do caráter. Então Deus, ele dá dom sem arrependimento, sim ou não? Sim ou não? Sem arrependimento, ele não volta atrás. Não existe um ser humano nessa terra que não tem um dom de Deus. Mas é todo mundo que tem um caráter de Deus? Então a gente se perde aqui. Por isso que, né, para terminar essa aula, fica sobre os seus pés. Eu quero, estou sentindo a gente fazer uma oração aqui, amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você pensasse. A gente vai falar praticamente de dom já nos próximos. Eu gostaria que você pensasse. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse. Esquece seus dons agora no sentido de, eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sei que você é uma pessoa abençoada. Mas se hoje você precisasse de um toque de Deus para ele transformar o seu caráter, em qual área seria? Você consegue distinguir isso? Você consegue enxergar isso? Você consegue perceber isso? Porque quando eu olho para Abraão, eu vi que Abraão ficou ali entendendo que ele era mentiroso. Você olha para Moisés, ele fala que era assassino. Você vai olhando para alguns, você vai vendo que cada um deles está sempre falando o que era. Isaías falou que era o quê? Um homem de lábios impuros. Jeremias fala que é uma criança. Então, o caráter vem quando a confissão vem. Então, eu gostaria de fazer com você nesse momento um momento de oração. Gostaria que você orasse sobre o Espírito Santo e sobre essas vitaminas que já está dentro de você. Ele não precisa trazer a vitamina está aí. Ele só precisa permitir que essa vitamina crie força aí. É falar, olha, Espírito Santo, eu sou um cara impaciente, eu sou um cara que eu sou muito oscilante, vivo triste, eu não tenho domínio próprio, eu não me manifesto fidelidade a ninguém, eu não estou conseguindo amar as pessoas, Pai está passando longe de mim, eu acordo atribulado e durmo atribulado. Eu gostaria que você pensasse e que você começasse a orar a Deus agora. Começa a fazer uma oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a vida dos seus filhos. Cada um deles, Senhor, está aqui diante de Ti, e o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe a próxima palavra que vai sair da boca de cada um deles, o próximo pensamento. E diante dessa palavra, Pai amado, sobre fruto do Teu Espírito na vida de uma pessoa que está nascendo na fé, eu gostaria de colocar os nossos corações nesse lugar, no lugar de nascimento. Sim, Jesus, para que o Senhor possa fazer aquilo que já era para o Senhor ter feito, mas a gente não permitiu. A gente pulou as etapas, pulamos os degraus para chegar mais rápido no lugar que a gente queria e acabamos não usufruindo de parte do seu caráter que era importantíssimo para as nossas vidas. Então, Espírito Santo, a gente não quer sair do lugar que nós já estamos. Nós só queremos ser aperfeiçoados para estar no lugar que nós estamos. Então, nós oramos para que a sua glória, o seu caráter, a sua unção toque a nossa vida. Alguns de nós têm dificuldade imensa de perdoar. E por que essa dificuldade de perdoar? Porque não existe paz, porque não existe o entendimento do amor. Alguns de nós existe uma dificuldade muito grande na paciência, porque falta de longanimidade. Alguns de nós têm um temperamento curtíssimo, falta de domínio próprio. Ô Senhor, mas eu creio que o Senhor vai nos gerar isso agora, Jesus. Eu creio que o Teu Espírito Santo de dentro para fora vai transformar, porque se nós confessarmos, a sua graça nos alcança. É isso que a tua palavra diz. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre nunca prospera. Se você quer prosperar nessa área que você está falhando, você precisa confessar diante de Deus essa área. Confesse, fala com o Senhor, fala, Deus, é sobre isso. Eu não consigo ir para esse lugar e às vezes eu gosto de estar no lugar que eu estou porque eu dou desculpa, Jesus.
Quantas vezes eu usei a minha fraqueza, a minha fragilidade para fugir de um ambiente que eu deveria estar. Quantas vezes? Mas hoje eu abro mão, Jesus, de dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou A, que eu sou B, porque eu sou assim. Porque o seu caráter, o seu poder tem autonomia, tem lugar, tem liberdade para transformar a minha vida e a vida do meu irmão. Nós colocamos o nosso caráter diante de ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vai lá lanchar debaixo dessa crise.